Gênesis 32, a partir do verso 22, o texto fala assim, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou-se junto da coxa de Jacó, na luta com este homem. Disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe: pois como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse a ele: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. Tornou Jacó, disse: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. 30. Aquele lugar chamou Jacó de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, a minha vida foi salva. Amém? Uma história que talvez você já conhece, já ouviu, um texto que você talvez já leu, já ouviu outras pregações sobre essa questão de Jacó. Jacó, neto de Abraão, filho de Isaque, entre aspas, roubou a primogenitura do irmão, na questão da troca, quando a mãe auxiliou ele, e ele fugiu por conta disso. Depois desse texto, se você continuar lendo, você vai ver que Jacó se encontra com o irmão, restaura a comunhão com o irmão. Mas esse texto em específico, ele me chamou a atenção por alguns pontos em particularidade. E um deles é sobre o val de Jaboque. Val, nesse contexto, no original, significa ribeiro ou rio raso. Só que a palavra Jaboque, ela significa esvaziar-se. E eu comecei a ler e entender o texto, e meditar e orar, para chegar, escute, nesse lugar novo de Deus, nós precisamos nos esvaziar. Nós precisamos deixar muitas coisas no meio do caminho. E nós precisamos também atravessar. Eu acho interessante nesse texto que Jacó vem com a esposa, com as empregadas, com os filhos. A Bíblia diz que ele leva tudo para o outro lado do riacho, ele deixa tudo e ele volta. Mas ele volta para quê? Ele volta para ter um encontro com Deus, para se esvaziar de si mesmo, para deixar algo naquele lugar que ele estava. Tinha uma história no outro lado do riacho. Se você ler a Bíblia, se você tem o hábito de ler a Bíblia, você vai ver que ele viveu muitas coisas boas até no outro lado do riacho, mas naquele momento, naquele dia, naquela hora, ele precisava entrar num lugar novo em Deus, e ele precisava deixar no outro lado algumas coisas. Ele precisava se esvaziar para entrar num lugar novo em Deus. E isso não é responsabilidade de ninguém. Isso não é responsabilidade do seu pastor, isso não é responsabilidade da sua esposa, do seu esposo, isso não é responsabilidade da igreja, é minha responsabilidade. Entenda, Jacó precisou deixar a família no outro lado, abandonar, entre aspas, algumas coisas para poder entrar num lugar novo em Deus, se esvaziar de quem ele era, o que ele tinha, para poder viver um encontro genuíno com o Senhor. Você consegue entender que tem coisas que você vai ter que abandonar? Que tem coisas que você vai ter que deixar no outro lado? Tem coisas que nós vamos precisar nos esvaziar mesmo? Eu sempre entendi algo: a minha vida não é gerada por erros ou acertos, mas consequência das minhas escolhas. Muitas coisas que estamos vivendo não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com as suas escolhas. Lugares que você decidiu entrar, coisas que você resolveu fazer. Tem situações que são responsabilidade nossa. E eu preciso compreender e entender isso.
Sabe o que eu quero dizer para você? Escolha hoje mudar, escolha hoje abandonar, escolha hoje ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Escolha. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo, o Senhor é justo para conosco, e aquele que confessa, abandona e deixa, alcança misericórdia. Ei, compreenda algo, o dia que você falar sinceramente a Deus, Senhor, me ajuda, meu irmão, Ele vai olhar do céu. Tem umas coisas muito loucas na minha cabeça, né? Eu imagino Deus olhando lá do céu para nós, aí está lá a pessoa orando lá, chorando, se rasgando ao Senhor mesmo. O Senhor fala para os anjos: ei, olha lá. Quem já viu o filme Todo Poderoso aqui? Está ligado naquela hora que todo mundo fala ao mesmo tempo, que ele começa a ouvir todo mundo falando? Quem já viu o filme está entendendo o que eu estou falando. Deus é assim, velho. Ei, mas a loucura para mim é que Deus discerne cada voz. Cara. Ei, Deus sabe cada um que está falando. Deus não se confunde, Deus não se engana. Tem gente que fala: eu não vou incomodar Deus. Tu não incomoda Deus, Ele te criou, Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te ama, Ele deu seu filho. Como é que tu incomoda Deus? Aí Ele está lá, olha lá, ei, olha aquele gordinho lá, né? Olha lá, ei, ele é ruinzinho, mas ele está melhorando, ele até emagreceu. Eita glória, olha lá. Bispo Fernando aumentou 1 quilo, eu perdi 44 e não 45. Já está profetizando, glória a Deus por isso, né? Tá lá, olha lá, calça nova, cara, 48. Tá ligado aí? O Senhor está te ouvindo. O Senhor sabe quem você é. O Senhor conhece o teu coração. Foi o Senhor que te formou, meu irmão. Sabe, e essas decisões são suas. O Espírito Santo de Deus está falando ao nosso coração hoje: deixe, abandone, entregue, confie. O Senhor está dizendo para nós hoje: tem lugares que você precisa sair, tem armas que não são mais para esse tempo, tem momentos que não são mais cabíveis para a sua vida, e nós precisamos ter essa compreensão, que vai chegar um momento, que você vai precisar deixar num lado, deixar, abandonar, voltar talvez em algum lugar, entender, compreender, dizer: Senhor, isso não é mais para mim, eu não quero mais, eu não posso mais. Como eu falei, Jacó, ele havia vivido muitas coisas no outro lado do riacho, casado, filhos, prosperado, enganado, mas ele estava em Deus, ele tinha construído muitas coisas, conquistado muitas coisas. E quando eu consigo entender esse texto, a palavra é exatamente jaboque, esvaziar. Ele tem, tudo que ele conquista, ele sabia que era Deus que havia lhe dado. Ele pega tudo aquilo com carinho, ele coloca no outro lado do riacho. Ele diz para eles: fiquem aqui, esperem aqui que eu já volto. E ele vai lá e ele olha para o Senhor e fala: Senhor, eu vivi isso, eu vivi aquilo, falaram isso, falaram aquilo, mas eu estou me esvaziando, eu preciso de Ti, e eu vou para o outro lado novo, restaurado, renovado, cheio do Espírito de Deus. E essa decisão é sua. Esse lugar é você que entra. Decida perdoar hoje. Esvazie-se do seu orgulho, do seu ego. Muita gente acha que pecado é apenas adulterar, pecado é cobiçar, pecado é usar droga, pecado é beber, mas a Bíblia diz que orgulho é pecado, ego é pecado, arrogância é pecado. É igual. A consequência é diferente, mas os pecados são iguais. E hoje talvez é dia de esvaziar de todo ego, de todo orgulho, toda arrogância, de abandonar e dizer: Deus, eu vou para um lugar novo, mas eu vou mudado, transformado, restaurado.
Esvazie-se. Esvazie-se a si mesmo. Quer um conselho? Desista do seu ego. Abandone o seu orgulho. Literalmente, a frase que eu vou dizer você já conhece: dessa vida não vamos levar nada. E a Bíblia fala o seguinte: a única coisa que eu devo dever é Ô igreja, o que eu não posso dever, irmão? Amor. Segundo ponto, precisamos buscar a face de Deus. Interessante que o texto fala face a face, sabe? Face to face. Ó, que lindo meu inglês, viu? Pega o meu The Books in the Table, tá ótimo. Face a face com Deus. Eu sempre tenho dito que existe um tripé na vida cristã: oração, jejum e palavra. Nenhum cristão não é evangélico, nenhum cristão consegue ter uma vida em Deus sem oração, jejum e palavra. Oração é a tua intimidade com o Senhor. Oração é a tua conversa com Deus. Você consegue ter intimidade com pessoas conversando, conhecendo a vida dela, sabendo um pouco da vida dela. Jejum é uma consagração. Sabe, jejum, biologicamente falando, é uma restauração, uma reconstrução celular do seu corpo. Elimina toxinas ruins, e no jejum biológico, físico, você acaba sendo transformado fisicamente falando. Agora tu imagina espiritualmente. E não é jejum de Coca-Cola, não é jejum de WhatsApp, de Instagram. Não, meu irmão, é uma entrega de uma vida. Pastor, mas eu tenho problema de... Como é que é o negócio que tu tem lá que tu não consegue comer de manhã? Tem que comer de manhã? Glicemia. A minha esposa, se ela fica muito tempo sem comer, ela fica ruim. Então, de repente, você tem esse problema. Então, descubra nesse período, ore ao Espírito Santo, primeiramente para Ele te curar. Amém? Ponto. Segundo, para que você consiga gerar um tempo, um período de jejum. Se você não consiga fazer total, faça com água, dentro desse período. E não é só ficar sem comer, tem um tempo de oração nesse momento. Ai pastor, mas eu trabalho numa empresa, vai no banheiro. O Senhor não está ligando, tu está lá sentadinho, lá assim, eita. Ouça louvores, ouça adoração. A palavra de Deus em Filipenses 4:8 diz que tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que é de boa índole, isso deve percorrer a sua mente. Nesse período tem uma vida separada. Pastor, mas o meu trabalho é tão eu sei, eu entendo, eu compreendo isso. Mas ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo, Ele vai te dando discernimento, entendimento, compreensão, para você poder viver esse momento. Quando você, de repente você não consegue durante a semana, fechou, sacrifique um pouquinho do teu domingo. Ai pastor, mas domingo é dia de churrasco. Pois é, irmão, está na carne, né? Churrasco é legal, só não pode jejuar no sábado que vai ter o churrasco. Entendeu? Palavra. Não existe nenhum cristão, meu irmão, que consiga viver sem entender e compreender a palavra. Palavra não é a Bíblia que o pastor abre no domingo à noite, que você usa o teu aplicativo só no domingo à noite. Não. Palavra é abrir a Bíblia, começar a ter um hábito de leitura da palavra, para que o Espírito comece a te revelar aquilo que Ele está falando. Quando você ouvir um pastor, uma pregação, você vai dizer, uau, eu já li isso, que poderoso isso. O Espírito começa a te revelar, porque é a rema, é a revelação daquilo que Deus está falando. Precisamos começar a viver isso. Agora, segunda-feira, começa o nosso período de oração na igreja. Pastor Mike, pastora Cris estão responsáveis. Segunda a quinta, das 10 às 11, período de oração aqui na igreja. Sábado, 5 da manhã, meu Deus pastor, 5 da manhã, 5 da manhã. Foi o bispo Fernando que inventou isso, aleluia. Aí nós vem, porque nós obedecemos, aleluia. Irmão, mas quando tu chega aqui, cara, queria-se um ambiente de adoração nesse lugar.
Os meninos começam a tocar. Esse dali é um doido, tá? Quando ele vem, o bagulho fica doido aqui. Sabe, cria-se uma atmosfera de adoração no ambiente. Meu irmão, você precisa começar a viver essas coisas. Você precisa começar a entrar nesse lugar com o Senhor, começar a ver o Senhor face a face. Sabe, entra no seu quarto, fecha a sua porta. De repente toda a sua correria do seu dia, da sua vida, você não consegue. Ei, entra no seu quarto, fecha a tua porta. Vá no secreto com o Senhor. Eu sempre testemunho isso. Uma vez o bispo Fernando me chamou para pregar uma quarta-feira, lá atrás. Cara, eu orei, eu jejuei, eu me consagrei. Meu Deus, o Papa ficou longe de mim, tão santo que eu estava. Eu andava, chegava a ter óleo no chão, de tão ungido que eu estava assim. Quase fui arrebatado aquele dia, quase. Pô, vim para a igreja, meu Deus, né? Meu Deus, hoje Siri canta, Siri anda, hoje pega. Mano, não aconteceu nada. Nem glória a igreja deu. Imagina a frustração dentro de mim. Por quê? Eu orei, eu jejuei, eu li a Bíblia, eu preparei a palavra. Ó o ego. Fui embora frustrado. Dias depois ele me chama novamente para pregar. Mas sabe aquele dia atribulado? Aquele dia que tu trabalhou o dia inteiro, 5 horas da tarde ele te manda uma mensagem. Ou tu prega? Eu falei, prego. Tu vai para casa, toma aquele banho, no banho tu começa a orar para Deus revelar a palavra. Cara, aquele dia Deus veio. O louvor foi perfeito. A graça foi derramada sobre a igreja. A palavra, eu creio no meu espírito que tocou corações. Foi um dia assim de glória. Quando eu estava descendo o altar, o Espírito Santo foi muito claro ao meu coração. Eu não quero um momento com você, eu quero uma vida com você. Naquele dia eu mudei a minha vida. Religioso que era, aquele dia eu mudei a minha vida. Eu falei, Senhor, a partir de hoje eu tenho uma vida com o Senhor. A partir de hoje eu vou entregar o meu dia para o Senhor. A partir de hoje não é apenas meia hora, 1 hora de leitura da palavra e oração. Não, Senhor, eu vou lutar o dia inteiro para ficar com o Senhor firme durante o dia. E daquele dia tudo começou a mudar dentro de mim. Porque para mim, para o Everton, eu comecei a ter uma intimidade maior com Deus. Aos meus olhos espirituais, um tempo de face a face com o Senhor. De intimidade com Deus. E era isso que Deus estava buscando com Jacó. Quando Jacó deixa tudo num lado, e ele volta, entrega, e ele volta para aquele lugar, para esvaziar-se, nesse momento Jacó entende que ele precisava, e ali Deus estaria com ele de uma forma diferente. Quando você compreende isso, quando você traz isso para dentro de você, compreendendo que precisamos nos esvaziar de nós mesmos, esvaziar dos nossos achismos, dos nossos egos, da nossa religiosidade, da nossa compreensão evangélica, quando nós começamos a nos armar de tudo que às vezes aprendemos durante anos de religiosidade. Meu irmão, eu já fui tão religioso que culto de ceia tinha que ser de terno. Se não fosse de terno, só a graça de Jesus. Aí tu me olha hoje todo largado? Mas já fui esse cara. E Deus foi me quebrando, foi me transformando, foi me mudando. Entendendo que a primeira transformação não é externa, a primeira transformação é interna. Claro que eu preciso me vestir com decência e ordem, é óbvio. Mas o que precisa ser transformado é dentro. E quando Jacó deixa as coisas de um lado, volta lá, começa a se esvaziar, o Senhor está olhando para ele e dizendo, agora sim tu entendeu. Agora tu começou a se esvaziar. Agora eu vou me apresentar a você. Nesse momento, Deus se manifesta perante ele. Meu irmão, quando eu entendo isso, o Senhor vai se apresentar face a face a você. Não é mais um Deus do céu, é um Deus dentro. É um Deus vivendo em você, manifestado em você.
Evangelho não é fora, evangelho é dentro. Evangelho não é a transformação do meu irmão, da minha esposa. Evangelho é a minha transformação, é a minha mudança, é a minha restauração. E quando eu começo a viver isso, tudo ao meu redor muda. Minha esposa, meus filhos, meu trabalho, minha empresa, minha igreja. Porque evangelho é aqui. E quando eu vivo esse evangelho, é face a face com Deus. É mudança, é transformação, é renovação, é esvaziar-se. Crie um ambiente de intimidade com Deus. Crie um ambiente de vida com o Espírito. Você tem pastores que oram por você, sim. Tem uma igreja que ora por você. Tem amigos, irmãos que oram por você. Mas me perdoe. Creio no que eu estou te falando, não creio que é heresia. Mas a maior oração ainda é a sua. A maior oração sobre os seus filhos é a sua pai, é a sua mãe. Comece a abençoar os seus filhos todo dia de manhã. Abençoe que eles sejam inteligentes, que eles vão para a escola, que eles cresçam, sejam homens e mulheres de Deus. Comece a abençoar a sua filha, meu irmão, minha irmã, desde pequenininho, de bebê. Senhor, levanta um homem de Deus para casar com ela. Seu filho, que Deus levante uma mulher sábia, uma mulher que saiba edificar a sua casa. Comece a profetizar, a orar, a abençoar o seu lar. Mulher, se o teu marido é atravessado, comece a orar, porque ele vai mudar. Eu vi um testemunho essa semana numa pregação que eu estava assistindo. A filha do cara falou para ele assim, ó, pastor de igreja, a menina cantava na igreja, fazia tudo na igreja. Chegou para o pai e disse, pai, eu não quero mais ir para a igreja. Eu vou viver a minha vida. O pai falou, filha, mas não quero mais saber de igreja. A guria saiu de casa, foi para o mundo. Filho pródigo, largou o mundo. O cara pregava, evangelista, viajava, ministrava. Imagina a frustração do homem desse. Pessoas se convertendo, sendo libertas e a filha dele no mundo. Imagina. E ele continuou orando. Chegou um dia, ele estava na igreja, no momento de oração, pastor Maico. Os irmãos da igreja vieram e ninguém sabia o que estava acontecendo de verdade. As irmãzinhas do coque, sabe as irmãzinhas do coque? Funciona, tá? As irmãzinhas do coque é top, ainda roda, então, ainda acontece ainda, eita glória. Eu vim do tempo do coque, irmã, era massa, aleluia, não tem mais coque, não, verdade, A irmã veio e falou, pastor, eu preciso orar pelo Senhor. E naquele momento eles começaram a orar, a igreja interceder. Tá ligado quando a igreja orou para Paulo e Silas se libertar da prisão? Foi mais ou menos assim. Saiu. Beleza? 2 dias depois, 2 anos havia se passado que a filha do cara tinha saído de casa. 2 dias depois, a filha dele volta para casa, bate na porta, e ela fala assim, pai, o que aconteceu há 2 dias atrás? Ele perguntou, do que filha está falando? Não sei, eu estava numa balada, era mais de meia-noite, meu coração começou a arder de arrependimento, sobre o que eu havia feito para o Senhor e para Deus, e eu me obriguei a voltar para casa, porque eu sabia que o meu lugar não era lá, e era com o Senhor. Meu irmão, não existe nada que uma oração não vença, não existe nada que você apresente diante de Deus, que Deus não possa transformar, porque Deus ainda é o mesmo de ontem, de hoje, será o eterno, porque Ele ainda é Deus. Continue orando. Pastor, mas eu não estou vendo nada. Não interessa, Deus não te chamou para ver, Deus te chamou para crer. Face a face com Deus. Crie essa intimidade, crie esse lugar, entre nesse lugar em Deus. Para de ser crente 6 horas. Conhece? 6 horas por mim? Comece a criar um lugar de intimidade com o Senhor. Crie um lugar de adoração em Deus. Crie um ambiente profético na sua casa, na sua família. Sente à mesa com a sua casa e ore ao Senhor. Meu Deus, falta muito ainda.
Sente à mesa com seus filhos. Ore, abençoe, seja grato pelo que o Senhor tem te dado. Arroz, feijão e ovo, meu Deus, é bom demais, aleluia. Aquele ovo com a gema mole ainda, eita glória. Seja grato ao Senhor. Crie um lugar de adoração dentro do seu lar. Esvazie-se de si mesmo. Terceiro ponto. Deixa Deus te tocar. Dói. Sabe, eu lembro que quando eu era mais jovem, minha mãe falava assim, os religiosos falam, né? Olha, quando Deus pesar a mão. Já ouviu essa frase? Já ouviu isso não? Agora tu nunca ouviu, né? Os crentes evangélicos que há mais tempo aqui sabem o que eu estou falando. Olha, se Deus pesar a mão. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, Deus não pesa a mão sobre ninguém. O perigo está quando Deus tirar a mão de sobre você. Porque enquanto a mão dele estiver ali, ele está te guardando. O diabo não pode te tocar e não vai te tocar. Porque existe uma autoridade de Deus sobre a sua vida. Agora o dia que ele falar assim, toca, pode tocar, nós está lascado. Então enquanto Deus estiver cuidando de você, fica tranquilo, Ele está com você ainda. Enquanto Ele ainda estiver tocando em você, fica tranquilo, Ele é contigo ainda. E quando isso fala, quando o texto está falando que Jacó foi tocado por Deus, está falando sobre quebrantamento, arrependimento. Meu irmão, tem momento que Deus vai te quebrar. Tem momento que Deus vai te ajustar, apertar tanto, vai te espremer tanto, para poder ter o melhor do azeite, da oliveira, da oliva, da azeitona, tem que ser espremido até o último. E tem momentos que Deus vai te espremer até o último. Vai doer muito, e dói, irmão, e dói. A Bíblia diz que Jacó foi tocado, o anjo tocou na coxa dele, ele foi tocado. Ele deve ter saído assim, Mas a Bíblia também diz que ele foi transformado por aquele momento. A restauração de Jacó foi em Peniel, foi no lugar de face a face com Deus, foi no lugar que ele se esvaziou. Foi no lugar que ele permitiu ser tocado por Deus, pela presença do Espírito Santo de Deus. E talvez nós precisamos entrar nesse lugar de se esvaziar, de buscar ver a Deus face a face, de se permitir ser tocado pela presença de Deus, pelo poder do Espírito de Deus. É aquele lugar onde Deus vai mostrar as suas mazelas, onde Deus vai mostrar quem você é de verdade. Onde Deus vai te espremer e você vai olhar para o lado e você vai pensar, poxa, ninguém está olhando para mim, ninguém está me vendo. Onde Deus cega as pessoas para ninguém ver você, parece que você está invisível perante tudo e todos. Mas uma coisa eu vou te dizer, os olhos do Senhor são como chamas de fogo que percorrem toda a terra. Ele ainda está te vendo, Ele ainda está te olhando. Está doendo, mas continua caminhando. Está doendo, mas permaneça. Está doendo, eu sei que está doendo. Mas levante os teus olhos para o alto, porque de lá virá o teu socorro. Hoje, o Senhor está falando para você, está doendo? Eu talvez não consiga entender a sua dor. Mas quando Jesus chegou naquele poço com a mulher samaritana, cara, eu tenho uma viagem nesse texto muito louca, porque assim, quando Jesus ele chega meio-dia no poço, eu não posso ficar aqui, porque ali diz que a luz atrapalha, tem que ficar aqui, né? Ali fica escuro, eles dizem que ali fica escuro ali. Quando Jesus chega no poço com a mulher samaritana, meio-dia, que não era para ela estar naquele momento ali, Jesus começa a trocar uma ideia com ela. Essa mulher estava isolada, sozinha.
aprontava, porque já estava no sexto marido e nem era dela ainda. Todo mundo a discriminava, todo mundo a desprezava, porque ela pegava água meio-dia, porque de manhã à tarde não podia, porque as outras mulheres santas iriam lá e ela não poderia estar junto com elas. Jesus vai no lado do poço, senta com ela, começa a trocar uma ideia. Sabe o que eu vejo nesse texto? Jesus se compadecendo da dor dela. Jesus dizendo para ela assim: tu não está sozinha, eu estou contigo. Jesus dizendo para ela assim: todo mundo te despreza, mas eu vou te dar algo novo hoje. Essa água aí vai te matar a sede agora, mas a água que está em mim vai mudar a tua vida. Sabe o que eu acho alucinante nessa história? A mulher sai pregando para a cidade toda, dizendo: eu vi o mestre, eu conheci ele. E todos se convencem com o que ela estava dizendo. A cidade vai até Cristo. Quando você vê Jesus face a face, quando você ser tocado pelo Espírito Santo, ser ministrado pelo Senhor, cara, onde você entrar, o lugar será transformado. A sua vida é uma vida de bênção pelo Espírito Santo. Então permita-se ser tocado por Deus. Eu sempre brinco dizendo: cuidado com que você ora. Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o meu Deus é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Quem não cantou isso? Pois é, Deus entrou na sua casa, Deus entrou na sua vida, Deus está quebrando as estruturas, Deus está sarando as feridas. Só que para uma ferida ser sarada, ela precisa ser exposta. Nenhuma ferida é curada fechada, ela precisa estar aberta. Talvez Deus vai tocar em algumas feridas, vai abrir algumas coisas para você ser curado. Talvez Deus vai tocar em algumas áreas da sua vida para você ser curado. Jacó foi tocado por Deus, já estava ali, ele estava se esvaziando, ele estava tendo um momento de face a face, de intimidade com Deus. Deus, esse anjo, a maioria das versões que eu tenho, elas estão em letra maiúscula, significa era Deus, tocando nele, deixando uma marca na vida de Jacó. Deus está deixando uma marca na sua vida de transformação e mudança. Deus está trazendo algo novo sobre você hoje e agora. Quem crê nisso? Eu creio, meu irmão. Eu creio, fielmente, eu creio na palavra que eu estou te pregando, eu creio. E o último ponto. Deus deseja mudar toda a tua história. Deus deseja mudar toda a tua vida. Talvez de derrota, de decepções, de mentiras, de enganos, de frustrações. Deus quer te levar para um lugar novo. Como assim, pastor? A Bíblia diz que nesse texto, que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Originalmente falando, a palavra não é bem essa, mas vulgarmente falando, o entendimento da palavra é enganador. Deus mudou o nome de um homem que era enganador para alguém que prevaleceu com Deus. Meu irmão, Deus vai te tirar desse lugar de engano que o diabo tem soprado sobre o seu ouvido, dizendo que você não vai dar certo, que você não vai chegar a lugar nenhum, que os seus pais não deram certo, que o teu tio não deu certo, que você não vai ser próspero. Não, o Senhor quer te tirar desse lugar e te levar para um lugar novo. Eis que tudo se fez novo. Em Jesus o Senhor está fazendo coisas novas sobre a sua vida. Deus deseja te levar a um lugar novo. Mas precisamos sair de onde estamos. Precisamos nos esvaziar do que temos e carregamos já há anos.
Irmão, nós fazemos parte do CI há muitos anos, eu e minha esposa. Eu vim para o CI em 1991, minha esposa em 89. Fui embora para Curitiba, fiquei alguns anos fora, voltei. Quando nós voltamos para o CI em 2015 ou 16? 16. Ó, o outro gritou lá, ó. Ó o fofoqueiro lá. Olha lá. Ah, tu veio junto, é por isso tu sabe, né? É, sempre assim. Esses filhos agarrados que ficam com a gente assim. Quando nós voltamos em 16, cheio de religiosidade. Lembra que eu falei que eu ia para o culto de ser eterno? Então, né? Paz do Senhor, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cheio de carrapicho. Aí o bispo Fernando começa a tirar esses bichos de mim. Ministração, ensinamento. Discordando. Eu sempre entendi que o fato de alguém não concordar com você não significa que ele te ama, que ele não te ame. Apenas discorda das tuas ideias, só isso. Isso é livre para todo mundo? Amém? E assim eu fui sendo tratado. Fui sendo mudado. Ainda tem umas coisinhas agarradas ainda, mas está saindo. Eu fui sendo transformado pelo poder de Deus, pela palavra, pelo ensinamento correto. Fui mudando a minha vida, fui deixando velhos hábitos, porque o Senhor tinha algo novo a nos levar, um lugar novo para nos levar. E se eu não me desvaziasse de mim mesmo, daquilo que eu carregava como religiosidade, como doutrinas, não que é pecado, não que é errado, mas talvez para esse tempo, para esse momento, para aquilo que nós estamos vivendo hoje, aquilo não se encaixava mais. E às vezes é isso que Deus está falando para você agora. Se esvaziar, deixar algumas coisas para trás, não significa que são pecados em algumas situações, significa que não cabem mais para o que você vai viver hoje. E daí, quando você não compreende isso, você começa a questionar tudo. Mas por que disso? Por que daquilo? Entre nesse lugar de face a face com Deus. Permita-se ser tocado pela presença de Deus, pelo Espírito Santo que está em você. Permita-se ser tocado. Permita-se abandonar aquilo que talvez não cabe mais para hoje. Busque um tempo de Deus. Busque um tempo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Eu já orei muito no monte. Já vi muito gravetinho pegar fogo. Quem já viu isso? Quem já foi no monte, viu isso? E não estou dizendo que isso não é legal, que não é bênção. Não, irmão, é bom demais você viver isso. Mas são tempos. Não é só lá no monte que Deus se manifesta. É aqui, ó, ajoelhado na igreja orando. É no teu quarto orando. Deus se manifesta também. Aí por que tu não vai no monte e não ora nem em casa? Não, busque ao Senhor face a face. Busque ao Senhor mesmo quando estiver doendo. Busque ao Senhor mesmo quando, sabe, o teu coração está angustiado. A tua condição momentânea não define quem é Deus na sua vida. É leve, momentânea tribulação. Ai, pastor, mas tu não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas tu não sabe o que eu estou passando. E eu não posso desistir, meu irmão, porque eu tenho uma responsabilidade em Deus. Tem dia que dá vontade, dá. Tem dia que dá sim. Mas ao mesmo tempo, sabe, eu sou encorajado pelo Espírito Santo. Fala, Senhor, eu não posso. Irmão, o maior sofrimento para mim esse tempo de regime aí. Ô, Senhor amado. Era tão bom comer salada, pizza, lasanha. Oh Deus, aleluia. Eu olho para uma pizza, eu repreendo todo mal em nome de Jesus. Mas eu preciso. E talvez a tua vida não esteja avançando em Deus, porque você continua sendo inconstante. Uma semana Deus vence tudo, nossa semana o diabo está vencendo.
Não, seja firme e constante, a palavra diz. Permita-se ser tocado por Deus, lá no íntimo, no profundo. Lá, quando a pizza está assando, aleluia. Permita-se ser moído pelo Senhor. Abandone, deixe. Entenda que tudo se fez novo. Tem lugares e pessoas que não são mais para você. Tem amizades que hoje, o bispo ainda falou essa semana passada, se eu não me engano, sobre isso. Tem pessoas que não encaixam mais na sua vida hoje. Tem lugares que não são mais para você hoje. Tem amizades que hoje, naquilo que Deus quer fazer, Ele vai fazer, não dá, não tem como. Não que são pessoas más, lugares ruins, não, é porque não tem como hoje chegar num lugar novo. Cara, olha a loucura, Jacó precisou deixar quem ele amava, quem ele tinha prazer, com quem ele tinha uma vida, 11 filhos, ele deixou tudo no outro lado e voltou para quê? Para se esvaziar, para ser tocado por Deus, para ser ministrado pelo poder de Deus. E nessa época, nesse momento, o Espírito de Deus se manifestava em pessoas e saía. E hoje o Espírito Santo está em você, porque eu irei ao Pai, disse Jesus, e vou deixar um Consolador, que morará, que estará em você todos os dias. Ah, meu irmão, precisou abandonar, precisou esvaziar-se, precisou entender que precisava ter uma vida com Deus, um face a face com Deus. Precisava abandonar o lugar que ele estava, pessoas que ele estava. Ele deixou o sogro, ele abandonou amigos. Quando Deus quis fazer com Abraão, o que Deus falou para Abraão? Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Parente é uma luta, não, brincadeira, zoeira. Mas tem pessoas que não fazem mais parte da sua vida hoje. Não, pastor, mas eu estou ali para evangelizar. Pois é, mas ele está te levando para o mundo e veio tu trazer para a igreja. Tem alguma coisa errada. Os valores estão invertidos. Então está na hora, meu irmão. Está na hora de nos esvaziar de nós mesmos. Abandonar os nossos egos. Permitir-se ser tocado por Deus. Suporte essa dor. Suporte esse momento. 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar, vencer. Essa dor e essa angústia não é para sempre. Leve e momentânea tribulação. Vai passar. Vai passar. É o Senhor só tocando em você. É o Senhor falando para você, irmã, abandone essa roupa. Deus não chamou você, mulher, para ser sexy. Deus te chamou você, mulher, para ser virtuosa. Mulher pode se vestir muito bem, mas não precisa mostrar o corpo. Mulher pode ser bonita, mas não precisa andar toda coisada na rua. Para homem também, né? Porque hoje os caras tudo bombado, né? Tudo bonitão, né? Deus está falando isso para nós. Deus está falando para você, homem, não mais se influenciar em rodinhas de piadinhas, videozinhos pornográficos, as irmãzinhas mostrando os glúteos. Saia desse lugar, homem. Deus está apertando, meu irmão. Estamos chegando para os fins dos dias. Se você crê ou não, estamos indo para os fins dos dias. E aquele que permanecer fiel até o fim será salvo.